Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Tá começando por aqui o Papo de Esporte, o seu podcast semanal. Eu sou Guilherme Faria. E eu sou Gutinho. Aqui um jeito inovador de ver e de analisar os esportes, né? Você vai ficar sabendo por aqui de tudo que acontece no Brasil e no mundo nas principais competições esportivas. Todas as semanas por aqui, então, tem um novo episódio do Papo de Esporte pra gente conversar aí sobre os principais assuntos que acontecem no mundo do esporte. De todos os esportes, vamos falar de UFC, de tênis, de vôlei, de basquete, tem também o futebol nacional e internacional. Vamos falar muito também de Fórmula 1 por aqui, futebol americano com a NFL. Tem muita coisa bacana pra gente falar por aqui, inclusive nessa primeira edição que tá começando agora. Vamos começar falando então sobre o UFC por aqui, porque o Brasil aumentou a sua lista seleta aí de vencedores do UFC. A galeria de brasileiros campeões no UFC aumentou no início da madrugada do último domingo. Davidson Figueiredo, que chegou à organização com a alcunha de Deus da Guerra, se tornou campeão peso mosca de até 56 kg e 700 gramas do Ultimate e é o 17º lutador do Brasil a ostentar o título na maior companhia de MMA do mundo. Desde junho de 2017, o país não tinha um cinturão entre os homens. E aí, para chegar ao título, o Davidson resolveu logo de cara, né? Ele promoveu um verdadeiro massacre para cima do Joseph Benavidez no sábado em Abu Dhabi. Ainda no primeiro round, após aplicar 3 knockdowns e encaixar 3 vezes um mata-leão, na quarta oportunidade o golpe foi na medida certa para acabar com a luta. O título no peso mosca é inédito para o Brasil. Até então, a divisão mais leve entre os homens teve apenas os americanos Demetrius Johnson e Henry Cejudo como campeões. Os americanos lideram a lista com mais lutadores campeões, inclusive, com 64 atletas. O Brasil, agora com 17, vem em segundo com folga para o restante da lista. E aí você está se perguntando quem são os outros campeões, então, do UFC aqui no Brasil? Bom, são a Royce Gracie, o Marco Ruas, o Vitor Belfort, também tem o Júnior Cigano lá em 2011 e 2012 pelo peso pesado, o Fabrício Verdun, Rodrigo Minotauro, o Lyoto Machida também foi campeão em 2009 e 2010 pelo peso meio pesado, assim como o Maurício Shogun. O Murilo Bustamante em 2002, Anderson Silva, Rafael dos Anjos, o José Aldo, claro, Renan Barão, Cris Borg, Amanda Nunes, Jéssica Batistaca e agora em 2020 o Davidson Figueiredo no peso mosca. E agora, Guilherme, vamos falar de quê? Vamos falar de surf, Gutinho, porque morreu no sábado, uma notícia triste aqui agora, né? Morreu no sábado Derek Ho, um dos maiores nomes da história do surf profissional. O havaiano sofreu de um ataque cardíaco na sexta e faleceu na manhã de sábado, aos 55 anos. Ele foi levado para um hospital local, mas entrou em coma e não resistiu, segundo o canal QTV do Havaí. A causa da morte não foi revelada. Após divulgada a informação sobre o coma, muitos perfis de surf postaram durante toda a sexta pedidos de oração ao ex-campeão mundial, que é considerado uma lenda de Oahu, uma das ilhas do Havaí. Ele foi o primeiro havaiano, inclusive, a conquistar o título em 1993. Notícia triste no surf, então. Bom, vamos falar de NBA agora? Vamos sim, vamos falar. A gente sabe que a NBA está querendo voltar em uma bolha lá na Disney de uma maneira totalmente diferente em virtude da pandemia da Covid-19. Então vamos começar explicando aqui para você que está acompanhando o nosso podcast um pouco melhor o que vai ser e como que vai funcionar essa bolha da NBA que vai ficar lá no complexo da Disney. Bom, com base no formato de competição aprovado pelo Conselho de Administração da NBA, as 22 equipes que retornarão serão as 16 equipes atualmente posicionadas para os playoffs, além das 6 equipes que estão atualmente 6 vitórias ou menos atrás da 8ª colocada em suas respectivas conferências. Os times vão jogar entre 2 a 3 partidas amistosas antes do retorno oficial. O reinício da temporada terá 8 confrontos para cada uma das 22 equipes, incluindo a possibilidade de uma repescagem para a definição da 8ª e última vaga aos playoffs de cada conferência, considerando os resultados combinados entre jogos da temporada regular e as partidas disputadas no novo formato. Bom, e falando mais então sobre a questão da bolha, que a gente falou agora há pouco aqui, a Associação Nacional de Jogadores informou na sexta aos atletas que A Associação Nacional de Jogadores informou que aos atletas que a NBA realizará testes de coronavírus todas as noites durante a temporada reiniciada. Provavelmente os testes serão RT-PCR com uso de cotonetes nas vias bucais e nasais.
E um máximo de 1.600 pessoas poderão estar presentes na bolha da Disney e os jogadores poderão ter até 3 familiares no complexo por dia, mas só depois da primeira rodada dos playoffs. A NBA com essa temporada diferente, com esse retorno diferente numa bolha na Disney, Gutinho. É interessante, uma novidade, né? Tudo por causa da pandemia, né? Sim, tudo por causa da pandemia. E passando então aqui para você que é fã da NBA, o cronograma para essa volta aí da NBA, que vai acontecer em julho, né? O reinício da temporada acontece no dia 30 de julho e a partir daí a NBA segue lá em Orlando, na Flórida. É legal, novidade. Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre a milionária Liga Americana de Futebol Americana, a NFL. Alguma novidade? Tem novidade sim, vamos embora falar aqui então do futebol americano que está lá na NFL, nos Estados Unidos, né? A Associação de Jogadores da NFL divulgou que 72 atletas testaram positivo para o novo coronavírus. E os resultados são no último dia 10. A franquia da NFL com a pior experiência da Covid-19 é o Miami Dolphins. E a liga proibiu os fãs no training camp. Aí a NFL com 72 atletas testando positivo para o coronavírus nos exames do dia 10 de julho. Falando então ainda sobre isso, Gutinho, vamos falar sobre quando a NFL volta, os jogadores protestando, pedindo para voltarem a jogar, vamos falar sobre isso? Vamos sim. Então, a NFL está marcada para voltar para o dia 28 de julho com os treinos, e aí a abertura da temporada vai acontecer só no dia 10 de setembro. Os jogadores pediram mais transparência nos protocolos da Covid-19 para proteção dos atletas e também dos funcionários. Astros como Patrick Mahomes, Russell Wilson, Richard Sherman e J.J. Watt aderiram ao coro exigindo que a liga esclareça e fortaleça a preservação da saúde dos atletas e dos funcionários nas redes sociais com a hashtag WeWantToPlay. Futebol americano, então, que teve diversos jogadores aderindo aí a essa campanha, buscando clareza para a Covid-19 nos protocolos. Bom, falando sobre vôlei aqui agora, o Renan, que é o técnico da seleção brasileira, admitiu que a seleção está um passo atrás dos rivais na retomada dos treinos. Mas ele acredita que chegará nas Olimpíadas no mesmo nível de preparação que os adversários. Ele inclusive disse que, abre aspas, até lá vai estar todo mundo no mesmo barco, fecha aspas, foi o que disse aí o técnico da seleção brasileira sobre a preparação do Brasil para as Olimpíadas que acontecem agora em 2021. Tem novidade no vôlei também, né? Flamengo e Bernardinho celebraram a parceria com o Sesc Rio no vôlei. Os clubes formalizaram a união de projetos de olho em um acordo a longo prazo para se tornar referência mundial também dentro das quadras. É um momento histórico aí nas palavras de Bernardinho com o Flamengo, a parceria fechada então com o Sesc Rio. E também tem a questão do Serginho, né? O líbero anunciou a aposentadoria. Ele é o maior campeão da Superliga masculina e ídolo do Cruzeiro. Foi revelado pelo Minas, mas defendeu a equipe cruzeirense em 9 temporadas, tempo em que ele conseguiu conquistar 34 títulos. O último clube dele foi na República Tcheca e ele anunciou então no final da semana a aposentadoria do vôlei. Hein, Guilherme, e a Fórmula 1 no último domingo? Que coisa linda, né? Fórmula 1 tá demais, né? Agora voltou. Tá. Eles conseguiram agora engrenar, não tem mais jeito, agora vai ter campeão. É isso, e aí o Lewis Hamilton foi quem venceu a prova de Hungaroring lá na Hungria, né? Ele chegou em primeiro lugar, em segundo ficou o Max Verstappen e em terceiro o Valtteri Bottas da Mercedes. Detalhe é que o Hamilton liderou de ponta a ponta, Hamilton ganhando mais uma aí. E aí, falando na tabela geral de classificação, só podia ser ele em primeiro, claro, né? O Hamilton lidera com 63 pontos, ele que é o inglês da Mercedes com 63 pontos. Logo depois vem o finlandês Valtteri Bottas com 58 e em terceiro lugar está o holandês Max Verstappen da RBR com 33 pontos até aqui. No Mundial de Construtores, quem lidera também é a Mercedes de Hamilton e Valtteri Bottas com 121 pontos. A RBR de Verstappen e Albon está com 55 em segundo e a McLaren vem em terceiro com Carlos Sainz e Lando Norris. Ela tem 41 pontos até aqui no Mundial de Construtores. Vamos falar sobre um dos feitos do Hamilton agora, Coutinho? Vamos lá. O Hamilton conseguiu o feito de chegar a 90 poles na Fórmula 1 e é o primeiro piloto da história a conseguir fazer isso, né? E ainda falando sobre recorde de Hamilton, Coutinho, ele pode derrubar o recorde de vitórias do Schumacher na corrida de número 1000 da Ferrari. O inglês está a 5 vitórias de empatar com as 91 do alemão e pode superá-lo em Mugello. Com o 8º triunfo em Hungaroring, o piloto da Mercedes igualou outra marca do hexacampeão. E agora isso pode acontecer das 91 vitórias que tem o Schumacher, o Hamilton pode chegar a isso também logo na corrida de número 1000 da Ferrari.
Falando agora sobre as próximas corridas da Fórmula 1, então, no calendário, a próxima acontece no dia 2 de agosto, na Inglaterra, no circuito de Silverstone. No mesmo local, no dia 9, acontece o GP do 70º aniversário. A Fórmula 1 segue, então, agora no dia 2 de agosto, na Inglaterra. É lamentável que não tem nenhum brasileiro pra gente torcer lá, né Guilherme? Infelizmente não, né? O Brasil tá devagar na Fórmula 1 nos últimos anos. Precisamos melhorar nesse quesito aí. Vamos falar sobre futebol, Gutinho? Pois é, então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre o que está acontecendo nos campeonatos na Europa. Vamos lá então, começar falando sobre o Campeonato Espanhol, né? O Messi desabafou após a derrota do Barcelona e ainda sobre o título do Real Madrid, né? Ele disse que o Barcelona foi muito fraco e que eles têm que mudar muito. O camisa 10 foi duro na análise da temporada até aqui e não escondeu o pessimismo com a Liga dos Campeões. Ele disse que se o Barcelona continuar da forma que está jogando, vai perder também para o Napoli. Os protestos começaram já em campo, né, Gotinho? Porque o Messi já soltou um palavrão logo assim que fez o gol, um bonito gol de falta, inclusive, mas ele já saiu reclamando e xingando. Nem comemorou o gol. E logo depois do fim do jogo ele disse essas palavras fortes aí, palavras duras, inclusive falando sobre a Liga dos Campeões. Vale dizer também que o Quique Setién se reuniu com o presidente do Barcelona e que ele continua, pelo menos até o final da Liga dos Campeões, mas o clima no Barcelona está muito ruim realmente e é difícil que o Quique Setién permaneça depois do final da temporada de 2020 no clube catalão. E a Liga dos Campeões, como é que vai ser organizada de acordo aí com essa pandemia? E tem alguma novidade? A Liga dos Campeões está com 4 jogos das oitavas de final faltando para completar então essa fase, né? O Manchester City recebe o Real Madrid em City of Manchester às 16 horas do dia 7 de agosto. E aí também no mesmo dia tem Juventus e Lyon no Juventus Stadium. O Barcelona recebe o Napoli no Camp Nou já no dia 8, no sábado, né? E no mesmo dia, na Arena de Munique, o Bayern de Munique vai receber o Chelsea nesses 4 jogos que estão faltando aí para a conclusão das oitavas de final da Liga dos Campeões. E esses jogos são todos eles sem torcida, né? Todos os jogos sem torcida, né? Na Europa, na Liga dos Campeões da Europa, ainda sem torcida as partidas que vão acontecer. Ainda falando sobre o Barcelona, falando sobre o brasileiro Arthur, né? Porque ele tá na reserva desde que ele foi anunciado pela Juventus. E ele ficou de fora também do último jogo do Barcelona no Espanhol. O volante brasileiro reclamou de dores no tornozelo e não foi relacionado contra o Alavés. A sua última vez em campo foi só no dia 27 de junho, antes do acerto com a equipe italiana. O Arthur que agora se despede do Barcelona e vai jogar na Juventus ao lado de Cristiano Ronaldo. Real Madrid tem coisa boa? Real Madrid tem, falando sobre... Tem título, né? Tem título. Falando sobre Zinedine Zidane, né? Que desconversou sobre o futuro no Real Madrid. Falou que lá tudo muda de um dia para o outro. O técnico francês disse que está feliz no clube espanhol e afirmou que gostaria de ficar. Mas também ressaltou que no futebol nada é certo. Vale lembrar também que ele tem contrato com o Real Madrid até junho de 2022. E depois desse título espanhol aí, ele deixou o futuro em aberto, mas disse que gostaria sim de continuar no Real Madrid, campeão espanhol de 2020. Olha, agora a gente vai para a França para falar sobre um time que está aplicando uma goleada atrás de outro. O Paris Saint-Germain está implacável nessa volta do futebol por lá, hein? Com um gol de Neymar, o Paris Saint-Germain goleou dessa vez o time belga em amistoso preparatório para a volta lá no Parc des Princes. A vitória foi por 7-0 em cima do time belga Waasland Beveren. Lembrando também que o Paris Saint-Germain goleou antes por 9-0 o time do Le Havre. Então depois dessa volta lá no campeonato, na França, o Paris Saint-Germain já aplicando 2 goleadas em sequência, uma por 9-0, outra por 7-0, dessa vez com gol de Neymar na vitória em cima do Waasland Beveren. Agora vamos viajar para a Inglaterra para falar sobre o futebol inglês. Os Leeds voltam à primeira divisão inglesa depois de 16 anos. Os jogadores aproveitaram então para celebrar no estádio, né? A derrota do West Brom para o Huddersfield por 2-1 garantiu o acesso da equipe comandada por Marcelo Bielsa, o brasileiro. Aí os Leeds de volta depois de 16 anos à primeira divisão inglesa no comando de um brasileiro, o Marcelo Bielsa, que treina a equipe do Leeds. E ainda na Inglaterra, falar sobre a volta da torcida, né, que tem sido um tema bastante interessante nessas últimas semanas em virtude da pandemia e tudo mais. O Boris Johnson disse que os fãs devem poder voltar ao estádio em outubro e o inglês deve mesmo começar sem público. O primeiro-ministro britânico disse que a presença dos torcedores deve ser liberada dentro de 1 mês e meio, dependendo do sucesso dos eventos testes. A Premier League começa em setembro e aí então o público deve poder voltar apenas em outubro para os estádios na Inglaterra.
Agora na Alemanha, poucos dias depois de rescindir o contrato com o Borussia Dortmund, o atacante André Schürrle resolveu se aposentar do futebol com 29 anos. A decisão veio à tona em uma entrevista exclusiva publicada na sexta-feira passada pela revista Spiegel, um dos personagens da goleada do 7-1 da Alemanha sobre o Brasil, inclusive na Copa de 2014, né? O jogador alegou que se sentiu muitas vezes sozinho e que os momentos de baixa se tornavam cada vez mais profundos. Ele disse que, abre aspas, você sempre tem que desempenhar um determinado papel para sobreviver no negócio. Caso contrário, vai perder o seu emprego e não vai conseguir uma nova oportunidade. A decisão foi amadurecendo dentro de mim por um bom tempo. Eu não preciso mais de aplausos, fecha aspas, disse aí o Schürrle, que participou do 7-1 no Brasil na Copa de 2014 e agora anunciou a aposentadoria com apenas 29 anos, dizendo que não precisa mais de aplausos. Uma informação também do futebol chinês que envolve o brasileiro Ricardo Goulart, né? Ele acertou a troca de clube chinês por empréstimo de 1 ano, até o final da temporada. O jogador do Guangzhou Evergrande vai defender o Hebei Fortune até o final da temporada, então, Ricardo Goulart, que ficou muito famoso aqui no Brasil depois de diversos jogos muito interessantes, de uma temporada muito interessante no Cruzeiro, e agora então ele vai trocar de clube na China, do Guangzhou Evergrande, ele vai para o Hebei Fortune. E aí, Guilherme, Campeonato Brasileiro, vai ter ou não vai ter? Como vai ser? Vai ter Campeonato Brasileiro sim, começa bem atrasado do que o de costume, né? Mas vai começar no dia 9 de agosto, então, com os 20 clubes tradicionais e tudo mais, nos estados definidos, não vai ter nada de sede única, como muitos citaram, inclusive, que poderia acontecer, não vai ter. O campeonato vai acontecer da mesma forma que sempre aconteceu, provavelmente sem público em muitos dos lugares, né? Muitos dos estados que ainda não permitiram a presença de público nos estádios. Começa então no dia 9 de agosto desse ano, o Brasileirão. Com pontos corridos. Com pontos corridos, assim como... Isso aí, pontos corridos, assim como foi nas últimas temporadas. Vamos falar sobre Copa do Nordeste, Coutinho? A Copa do Nordeste volta nessa terça-feira com a última rodada classificatória, né? Com sede única na Bahia, essa aqui sim com uma sede única, para minimizar os riscos de contaminação por Covid-19. O torneio vai recomeçar com 7 jogos, uma vez que Frei Paulistano e Imperatriz optaram por não seguir, porque já estavam eliminados. Ao todo, 9 clubes ainda sonham com uma vaga na próxima fase. Os únicos clubes garantidos até aqui são Fortaleza e Bahia, no Nordestão, que volta nessa terça-feira. Vamos fazer um giro agora então pelos estaduais que ainda não terminaram. Vamos começar por São Paulo, para falar aqui sobre os jogos dos 4 grandes, porque o campeonato já volta com um clássico nesse meio de semana, né? Primeiro tem o Santos, às 7h15 de quarta-feira, que joga contra o Santo André, na Vila Belmiro. O clássico é o derby, né? Corinthians e Palmeiras, na Arena Corinthians, às 9h30 da noite. Observação, portão fechado. Portões fechados. Portões fechados na Arena Corinthians. E o São Paulo é o último dos grandes a entrar em campo na quinta-feira no Morumbi, jogando contra o Bragantino, jogo de Série A, porque o Bragantino esse ano, para quem não se lembra, está na Série A do Campeonato Brasileiro. Também sem torcida. Bom, agora falando sobre os 4 grandes então, indo mais a fundo nesses 4 grandes, nas principais notícias da semana, o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, disse não estar se importando com o cenário atual do Corinthians, mas que sim se preocupa com o que o Palmeiras vai fazer para avançar à próxima fase e vencer o Campeonato Paulista. Ele disse que não leva em consideração o momento do rival, fora da zona de classificação e até mesmo com chance de ser rebaixado, mas que tem apenas um foco: fechar a primeira fase do torneio estadual com a melhor campanha geral. Vale destacar que a equipe de Vanderlei Luxemburgo soma 19 pontos e está atrás do Santo André. O time do ABC tem os mesmos 19 pontos, mas leva vantagem no número de vitórias. E ainda sobre Luxemburgo, ele alfinetou a saída de Jorge Jesus do Flamengo, né? Ele disse que se fosse um brasileiro que tivesse feito isso, saído, em referência a sair logo depois de assinar um novo contrato, a porrada hoje seria tamanha, nas palavras do Vanderlei Luxemburgo, que alfinetou aí o Jorge Jesus. É, o polêmico, né, Vanderlei Luxemburgo? Sempre polêmico, buscando uma polêmica também, né? E aí agora falando então sobre o Corinthians, a gente falou agora há pouco que vai ter Corinthians e Palmeiras nesse meio de semana, e o Luan vai levar a experiência do Grenal para estrear com Corinthians e Palmeiras, né? Ele disse que cresceu vendo o clássico e falou inclusive da ansiedade pro derby. Ele foi titular em 13 dos 14 jogos do Corinthians no ano e vai ter uma disputa especial nessa quarta, né? Ele é corintiano de coração e vai enfrentar o Palmeiras pela primeira vez com a camisa alvinegra. O Luan então levando a experiência do Grenal de quando ele jogava pelo Grêmio para o Corinthians e Palmeiras dessa quarta. O meia Brian Ruiz do Santos comunicou que havia rescindido seu contrato com o clube por descumprimento de salário e dano moral.
O jogador de 34 anos agora tenta provar que o Peixe de fato deve salários, direitos de imagem e FGTS para ele. O Santos, que começou a semana, além do Brian Ruiz, agora com novos problemas, porque tem também o Sacha, que está pedindo rescisão na justiça, e o Everson, goleiro, que também está pedindo rescisão na justiça, tudo por causa da questão de salários atrasados. Inclusive, surgiu na internet uma campanha dos torcedores do Santos pedindo para que o presidente renuncie ao cargo. Para terminar esse giro aqui pelos 4 grandes do estado de São Paulo, o São Paulo retorna ao CT de Cotia na próxima quarta para o novo período de concentração. O tricolor vai voltar a jogar no Paulistão na quinta, como a gente falou aqui, no Morumbi, mas ele retorna na quarta-feira para o CT de Cotia para encerrar aí o seu período de concentração e de preparação para o retorno do Campeonato Estadual, o Tricolor Paulista. Vamos falar sobre Campeonato Gaúcho agora, lá no Rio Grande do Sul, porque o campeonato já volta com um Grenal, né? Um clássico assim no pique do retorno do Campeonato Gaúcho. Tem clássico então que vai acontecer em um palco um pouco diferente dessa vez. O Grenal de reabertura do Gauchão acontece na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, mas vai ser disputado em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. A decisão foi tomada após uma reunião por videoconferência entre os representantes dos 12 clubes e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Roxman, no final da tarde do último sábado. Grenal acontecendo então nesse retorno do Campeonato Gaúcho em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Falar sobre Campeonato Mineiro agora então, Gutinho, com a liberação da realização de jogos em Belo Horizonte, a praça principal do Campeonato Mineiro, o campeonato vai retornar no próximo final de semana. Inclusive, Atlético e Cruzeiro entram em campo no domingo, dia 26 de julho. O Atlético às 16 horas, enfrentando no Independência o América Mineiro, e o Cruzeiro às 19 horas, enfrentando o RT no Mineirão. O protocolo do Campeonato Mineiro tem diversas medidas agora para evitar o contágio e a proliferação do coronavírus. Esse protocolo proíbe o cuspe no gramado, beijo na bola, aglomeração após o gol, entre vários outros detalhes para esse retorno do Mineirão. Para a gente encerrar o Papo de Esporte dessa semana, vamos falar um pouco então sobre os clubes aqui do Rio de Janeiro, né? Começar pelo Botafogo, que vem mexendo bastante no mercado da bola e trouxe 2 estrangeiros. O vice-presidente Marco Agostini disse que o clube não fez nenhuma loucura e explicou que as contratações dos astros internacionais em meio à crise financeira são investimentos que se pagam, porque um time atrativo traz receita. Foi dessa forma que o Marco Agostini explicou então a contratação no início do ano de Keisuke Honda e agora há pouco o Salomão Kalou. Botafogo que vem se tornando então um clube internacional com essas contratações dos jogadores estrangeiros, né? Ainda sobre o Alvinegro, ele planeja então com Fluminense e Vasco realizar alguns amistosos de preparação para a volta do Campeonato Brasileiro para o início da competição desse ano, né? Lembrando que o Campeonato Carioca já acabou, então os times do Rio de Janeiro têm esse tempo de preparação para o Campeonato Brasileiro. Mas, para não ficar parado então, Botafogo, Fluminense e Vasco estão conversando para realizar amistosos antes do reinício da competição. Eles ainda vão definir detalhes como data, local, horário e a transmissão dos confrontos. O Flamengo vive agora a era após Jorge Jesus, mas trabalha com bastante paciência na busca do substituto, né? Com um time rico, bastante valorizado, e agora nessa era, depois de 5 títulos de Jorge Jesus, como o Flamengo vai reagir, né? Com a reapresentação do elenco adiada para quarta-feira, o clube estica a corda até a semana que vem para que o novo comandante chegue ao Ninho do Urubu e avalie o mercado com prateleiras bem definidas por ordem de preferência. Um nome português, um estrangeiro de outra nacionalidade e, por fim, a opção por um brasileiro. Na era Jorge Jesus no Flamengo, Diego Alves e o Arão foram os mais utilizados e Gabigol foi o artilheiro. Com 5 títulos na bagagem, o técnico volta para Portugal agora invicto no Maracanã e com um aproveitamento sensacional, superior a 80% em 57 partidas. E a gente sabe também que não vai ser nada fácil agora para o técnico chegar para substituir o Jorge Jesus, porque além de todos esses números e além de toda a tática e a técnica, tem muito envolvido também com a questão do carisma do técnico português que agora voltou para o Benfica e também da relação de proximidade que ele criou, a relação afetiva que ele criou com a torcida e com os próprios jogadores, que postaram nas redes sociais sem poupar elogios ao míster após o anúncio da saída do treinador. Arrascaeta, Everton Ribeiro e companhia postaram diversas mensagens de agradecimento a Jorge Jesus pelo período de trabalho e de conquistas no clube.
Entre as mensagens estavam agradecimentos por todo o aprendizado e desejos de sucesso para a sequência da carreira do Mister. Então a gente fica aí agora acompanhando toda essa situação de Jorge Jesus fora do Flamengo, essa era pós-Jesus. Vamos ver no que vai dar, né? Porque tem muito envolvido dentro de campo, mas tem tudo também apelo carismático envolvido do lado de fora, envolvendo torcida, jogadores e agora o novo treinador que vai chegar. Falando de Fluminense, o tricolor retornou a campo na segunda-feira após as finais do Campeonato Carioca. Os jogadores tiveram 4 dias de descanso depois da maratona de jogos, 6 partidas em 17 dias. O próximo desafio agora é só no Brasileirão, em agosto. E o time agora vai voltar à sua preparação, então, inclusive preparando alguns amistosos. Ainda no Fluminense, o clube agora projeta a ampliação da área de Xerém no período pós-pandemia. As obras já foram iniciadas, mas precisaram ser paralisadas durante o surto de Covid-19. O diretor executivo da base, Antônio Garcia, planeja a retomada assim que a vida voltar ao normal. O Fluminense planeja, entre outras coisas, um departamento médico novo, uma academia reforçada e um espaço de lazer totalmente reformado na área de Xerém. Fluminense planejando então uma ampliação. E a gente vai encerrar esse podcast hoje falando sobre o Vasco da Gama, né? O CT do Vasco começou a receber os módulos habitacionais e o gramado é o próximo passo. A ideia é inaugurar um novo local de treinamento em 21 de agosto, no aniversário do clube. Vasco que vai então para os preparos finais para a inauguração do CT lá em Jacarepaguá. Os módulos habitacionais já estão sendo colocados e o gramado agora vai ser o próximo passo. Dentro de campo, o Pikachu elogiou o estilo de Ramon e projeta um Vasco surpreendente no Campeonato Brasileiro. O lateral entende que a equipe tem uma nova postura com o treinador e comentou a análise externa sobre o clube. Abre aspas, muita gente fala que o Vasco só vai brigar para não cair. Podemos surpreender, fecha aspas, disse aí o Pikachu elogiando o estilo de Ramon e projetando o Vasco para o Brasileirão. Então a gente fica por aqui nessa semana, mas semana que vem você já tem um encontro marcado com a gente aqui no Papo de Esporte para falarmos sobre tudo o que acontece no mundo do esporte. Forte abraço, pessoal, e até a próxima! Tchau! Papo de Esporte, o seu podcast semanal.